O filho de Lula acaba de fazer uma confissão sobre esse rombo do INSS e complica a vida de Lula em 2026 para a reeleição. Nós vamos ver isso aqui agora, uma bomba em Brasília, porque uma confissão, uma simples confissão do Lulinha complicou o Lula e deixou ele de cabelo em pé, porque agora não tem como negar mais, pessoal. O Brasil vai saber de toda a verdade agora. E ainda nós vamos mostrar aqui nesse vídeo um ministro do Supremo Tribunal Federal acaba de admitir que pode sim haver impeachment de ministro do Supremo. Acabou de admitir isso e nós vamos trazer essa matéria aqui. Uma notícia excelente, hein? Para começar muito bem aí a sua semana. Veja só essas duas matérias. O Lula foi entregue pelo seu próprio filho e ministro do Supremo admite que vai sim acontecer um impeachment de um ministro pela primeira vez na história. Este vídeo está sensacional, então eu te peço para dar um like, para se inscrever se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, tá perdendo tempo, se inscreve aqui agora. Você pode também se tornar membro, aqui embaixo tem um botão Seja Membro e você vai nos ajudar com um pequeno valorzinho por mês aí, mas que vai ser de grande valia. Veja essa matéria aí, pessoal, a semana começou quente em Brasília, confira. Explosivo. Lulinha admite, confessa pagamentos recebidos do careca do INSS. É breaking news sobre uma confissão explosiva feita pelo Lulinha. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar não só a confissão que o Lulinha fez, mas por que ele confessou logo agora. E qual que é a estratégia dele contra a quebra do sigilo que foi autorizada pela CPMI do INSS. Lembra? Semana passada a gente comemorou um dia muito bom com várias notícias boas que teve a quebra do sigilo do Lulinha. Bora então para essa notícia agora com essa matéria aqui do Aguirre Talento que saiu no Estadão. Aguirre que também acompanhava e reportava muito bem a Lava Jato. Olha aí. Lulinha admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. Que mais será que o careca não pagou pro Lulinha, hein? Opa, vamos corrigir aqui, tá? Não, empresário. Depois eu explico pra vocês por que não dá muito bem pra gente encaixar esse nome empresário aí, ó. O empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, disse a pessoas próximas que teve a viagem e hospedagem em Portugal pagas pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, preso sob suspeita de corrupção de agentes públicos para manter o esquema bilionário de fraudes que lesou aposentados. Lulinha afirmou ter viajado com Antunes para visitar uma fábrica de produção de cannabis com fins medicinais, mas negou ter fechado o negócio ou ter recebido qualquer outro pagamento do lobista. Isso aqui, por si só, já é muito grave. Porque o dinheiro que o careca do INSS usou para pagar essas viagens do Lulinha pode muito bem ter vindo do roubo do INSS. Ou seja, pode muito bem ter sido dinheiro de crime, dinheiro dos aposentados, dinheiro sujo. O que isso significa dizer aí que o Lulinha foi beneficiário de crimes como corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. O que a investigação precisa fazer agora é saber se o Lulinha sabia ou não disso. Bora seguir aqui, ó. Fábio Luiz Lula da Silva disse ter se aproximado do lobista porque ele era um amigo em comum com a empresária Roberta Luxinger, também investigada pela Polícia Federal por ter recebido pagamentos de Antunes. Ora! Roberta Luxinger, aquela mesma empresária lobista que me atacou várias vezes. Que coincidência, né? Aquela empresária lobista que, em mensagens encontradas pela Polícia Federal com o careca do INSS, disse ter ficado preocupada que os policiais encontraram provas relacionando ela e o careca com o Lulinha. É a mesma que recebeu vários pagamentos de R$300 mil do careca do INSS, que dizia que eram para o filho do rapaz. Filho de que rapaz será, hein? Que a Polícia Federal desconfia ser justamente Lulinha, filho de Lula. Lulinha, ainda mais que Edson Claro, em depoimento para a Polícia Federal, Edson Claro, um dos braços direitos do careca do INSS, e o Edson Claro disse em depoimento que o Lulinha recebia R$300 mil do careca do INSS de mesada, no total de R$25 milhões. Gente, coincidência é o que não falta nesse caso. Antes de eu contar para você por que o Lulinha admitiu isso logo agora, eu vou te contar agora quem que é o Lulinha, o Ronaldinho dos negócios.
Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria aqui do Felipe Moura Brasil, de 2024. Olha aí. Lulinha, do zoológico para o AP de 6 milhões de reais. Deixa eu aumentar aqui para você ler e acompanhar comigo. Ó. Quem é Lulinha? Mora num prédio de luxo, apartamentos avaliados em 6 milhões de reais. E o apartamento, assim como a casa de Campo do Pai, está no nome de Jonas Suassuna, sócio de Lulinha, né? É do meu amigo, né, Lulinha? Segue lá. Fábio Luiz Lula da Silva era, nas palavras de Jair Bolsonaro, limpador de estrume de elefante no zoológico de São Paulo. Até os 28 anos, Lulinha aí ganhava R$ 600 por mês. Mas a maré mudou. Gente, olha o talento do cara. Menos de um ano após a posse do pai em 2002, Lulinha virou sócio de uma produtora especializada em jogos, a Game Corp, que, com capital de apenas R$ 100 mil, conseguiu vender parte das suas ações à Telemar, a então maior empresa de telefonia do país, por 5,2 milhões de reais. Em 2006, a Telemar injetou outros 10 milhões na Game Corp com uma antecipação de compra de comerciais na Play TV, antigo Canal 21, arrendado por 10 anos à empresa de Lulinha pela Rede Bandeirantes para 6 horas de programação diária. Como a Telemar tinha um capital público e era uma concessionária de serviço público, a sociedade com o filho do presidente sempre causou estranheza. O objetivo mais óbvio seria comprar o acesso que ele tinha, Lulinha, a altas figuras da República. Sim, Lulinha foi acionado para defender interesses maiores da Telemar junto ao governo do pai, em especial em setores em que se estudava a mudança na Lei Geral das Telecomunicações que impedia a compra da Brasil Telecom. No fim de 2008 veio a coincidência. A lei foi alterada por decreto de Lula e a Telemar formou com a Brasil Telecom um império de telecomunicações. Lulinha está rico. Gente, ele não é empresário, é um Ronaldinho dos negócios. Do zoológico, R$ 600 por mês a milhões de reais jorrando na sua conta. E aí fica a pergunta, por que esse Ronaldinho dos negócios resolveu agora, logo agora, admitir aí que ele recebeu dinheiro do careca do INSS, né? Certamente era um dinheiro aí bem intencionado, um outro bom negócio, tipo aquele ali da Game Corp. É simples, gente. Porque além da CPMI ter quebrado o sigilo dele, a Polícia Federal também pediu a quebra há mais de um mês e o ministro Mendonça havia autorizado antes mesmo de a CPMI fazer a quebra. Ou seja, de um jeito ou de outro, os sigilos do Lulinha serão revelados às investigações e vai aparecer tudo. Portanto, tudo indica que o Lulinha já está se antecipando aí na imprensa com uma narrativa defensiva sobre esses pagamentos, porque ele sabe que os investigadores vão achar os pagamentos quando os dados sigilosos dele vierem à tona. É essa a estratégia dele aqui. Mas será que vai funcionar? Conta aí o que você acha nos comentários, o que você acha desse fenômeno Ronaldinho dos negócios. Olha aí, gente, para surpresa de 0 pessoas, Lulinha admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. Será que foram só voos e hotéis? E a mesadinha, Lulinha? Filho do presidente que nunca reconheceu publicamente ter relações com o lobista, famoso careca do INSS, careca, né? Agora diz reservadamente que viajou com ele para avaliar negócio com cannabis. O pai gosta de uma cachaça e o filho de uma cannabis. Advogado diz que Lulinha não tem ligação com os esquemas do INSS. Mas espera lá, doutor. 2 dirigentes do INSS já fizeram delação premiada dando Lulinha. Lobista ligada ao careca do INSS botou Lulinha na roda também. E dizem até os bastidores que o próprio careca do INSS já está em tratativa de delação premiada e tá botando Lulinha na roda também. E a mesadinha de 300 conto era para quê? Para mear as cannabis do final de semana no Lago Sul, em Brasília? Lulinha disse a pessoas próximas, tá andando com X9, Lulinha, tá andando com cagueta. Só tem cagueta, né? Só tem lixo no meio dessa trupe, dessa esquerda, que teve viagem e hospedagem em Portugal. Veja, é em Portugal, né? Viajar no Brasil, no país que o pai dele tirou todo mundo da pobreza, ele não quer. Pagas pelo lobista. Você imagina, o cara é chamado de lobista. O cara é amigo de um cara que se autotitula
lobista. Lulinha afirmou ter viajado com Careca para visitar uma fábrica, uma fazenda de cannabis, né? De produção de cannabis com fins medicinais. Diz que dá grana esse troço. Mas negou ter fechado o negócio ou ter recebido qualquer outro pagamento do lobista. Pera, se ele negou ter fechado esse negócio e tem provas documentais, provas testemunhais de que ele estava recebendo mesadinha de 300 conto, se não era por negócios empresariais, era pelo que então essa mesadinha? INSS. É óbvio. Após a notícia cair na rede, o advogado do Lulinha reforçou que o filho do presidente não tem ligação com os esquemas do INSS. Olha só, chamou de esquemas do INSS. Botou todos os companheiros no BO e tirou o cliente dele. Ou melhor, vai tentar, né, tirar o cliente dele, mas já está delatado. A defesa também diz que ele não foi sócio nem recebeu valores do Careca. Ah, então tá todo mundo mentindo. Todo mundo mente. Petista é esse troço, né? Eles são os maiores mentirosos, mas só eles falam a verdade. Todo mundo mente. O Lula é inocente e todo mundo que delatou ele mente. Alberto Youssef mentiu, Cerveró mentiu, Vacari mentiu. Todo mundo mente. Só eles falam a verdade. O funcionário do Careca do INSS mente. Funcionário do Careca do INSS afirmou à Polícia Federal que os dois eram sócios, sim. E o Careca do INSS dava 300 conto mensais ao filho do presidente. As investigações também encontraram trocas de mensagens em que o Careca providenciava pagamento de 300 conto ao filho do rapaz. A PF abriu investigação para apurar se o tal filho do rapaz é o Lulinha, igual apuraram também o amigo do meu pai. Essas mensagens, então, são meros delírios, né? Muito embora já tenham mais de 3 testemunhas confirmando esse pagamento mensal de 300 mil reais por mês para o filho do Lula, que, segundo o advogado, eles não tinham negócio nenhum. Então, por que receber 300 conto mês do Careca do INSS, tá? Não esqueçamos de quem ele recebia os 300 conto. É igual esse negócio do Banco Master. Não tem problema nenhum o ministro ser sócio. Ele não pode ser sócio administrador. É isso que fala a lei da magistratura. Ministro pode ser sócio de empresa, só não pode ser sócio administrador. Beleza. Agora, ser sócio do Vorcaro? Receber 20 milhões do Vorcaro? Ter um contrato de 130 milhões com o Vorcaro? Você pode ser sócio de empresas. O problema não está aí. O problema é ser sócio e receber grana do Vorcaro. O problema é receber grana do Careca do INSS. E o advogado te complicando, Lulinha. Lulinha, presta atenção. Teu advogado te colocou num BO agora. Porque se você recebeu 300 pila, tem prova disso, por mês. Você recebeu 300 conto por mês do Careca do INSS. Tem prova disso. Tem testemunha te delatando. E teu advogado diz que você não tem negócio com o Careca do INSS. Esse dinheiro vendeu. Era melhor que tivesse inventado aí uma empresa, um negócio. Porra, Lulinha, 20 anos de curso nesse mundo aí, cara. Teu pai deve estar decepcionado com você, Lulinha. Agora, fechar as portas para as tuas teses de defesa. Vai explicar como 300 conto por mês. E eu quero ver se você vai ter culhão de abrir o bico, falar a verdade na CPMI do INSS. Lulinha vai depor sobre sua relação com o Careca do INSS. O Lulinha, gente, pediu para depor, pediu para falar, para explicar as coisas. Será mesmo que vai ter coragem de falar a verdade? Ou vai seguir o espírito do teu pai? Eu sou o maior coitadinho. Lembra? O Lula chegou a dizer que ele se compara a Jesus Cristo. Ele é tão inocente, tão honesto quanto Jesus Cristo. O Lula teve coragem de falar um negócio desse. E o fruto não cai longe do pé. E nós estamos vendo. Lulinha finalmente confirmou que passeou para Portugal com Careca do INSS, no aviãozinho, primeira classe. E isso é surpresa para 0 pessoas. Quem se surpreende com petista, o filho de petista metido em corrupção, é porque realmente acredita em Papai Noel ainda e Coelhinho da Páscoa. Essa gente é tudo igual. Eu quero é ver esse sujeito preso, que é o lugar onde deve estar. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.
Pois é, agora nós vamos mostrar aquela matéria que nós falamos no início desse vídeo sobre o pavor, o medo, o terror dos ministros diante de um provável impeachment que pode acontecer ainda em 2026 ou até mesmo no início de 2027. Você vai entender o porquê. Você vai entender agora porque o deputado Gustavo Gaia vai explicar e o risco agora é real. E não vem dos bolsonaristas, como eles gostam de falar. Agora é lá dentro da casa que eles estão com medo disso acontecer. Confira. Não há mal que dure para sempre. Você já deve ter ouvido essa frase alguma vez na sua vida. Bom, eu acho que agora os ministros do STF começaram a perceber isso também. São 6 anos ininterruptos de perseguição, desrespeito à legislação, à nossa Constituição, censura, agora escândalos de corrupção. E aparentemente os ministros do STF perceberam ou começam a admitir que não vão conseguir se manter no ano que vem. Ano que vem haverá impeachment. Vou ler para vocês uma matéria do Cláudio Humberto, que ele publicou agora de manhã. STF já admite em conversas reservadas que haverá impeachment em 2027. Com o desgaste reputacional do Supremo Tribunal Federal, a conclusão de seus ministros é que a situação virou. A corte perdeu o apoio da mídia tradicional e a indignação superou o medo após o escândalo de envolvimento de 2 dos ministros com o Banco Master. A maioria avalia em conversas reservadas que em 2027, processos de impeachment de ministros do STF serão inevitáveis, seja qual for o vencedor nas presidências e ainda que a direita não controle o Senado. Isso aqui tem um peso gigantesco, ou seja, eles estão falando, olha, mesmo não importa quem seja o presidente, e não importa nem se a direita fizer maioria no Senado, a indignação, a revolta, contando até mesmo com parte do centro e pedaços da esquerda, depois desses escândalos que vieram à tona, dificilmente eles vão conseguir sobreviver e 1 ou 2 ministros sofrerão impeachment. A pergunta agora é, quem será? Será Moraes? Gilmar Mendes? Toffoli? Eu acredito que esses são os nomes mais cotados aí para sofrer o impeachment. Mas a matéria continua. Pé de cal. Sentenças raivosas contra opositores de Lula desgastaram o STF, mas o Master e a avaliação interna pode ter o significado de pé de cal. Contenção. Para ministros, o impeachment será usado para contenção do STF, com apoio explícito de partidos de centro, de direita e de setores de esquerda. Fim da letargia. A maioria vê a imprensa sob controle, mas a letargia cessou após o a imprensa sob controle. Mas a letargia cessou após o autoritarismo estarrecedor apontado pela Transparência Internacional. E também depois de começar a ir para cima da própria imprensa, como a Malu Gaspar, que descobriu boa parte desse esquema do Master. Libertação, o caso Unafisco. O Unafisco é o Alexandre de Moraes mandar a polícia intimar o presidente desse sindicato, né, que é da Receita Federal, por ele ter feito críticas ao STF, dizendo que os auditores da Receita têm menos medo de fiscalizar o PCC do que autoridades do Brasil, se referindo, obviamente, a ministros do STF. Então vamos lá. Nós estamos vendo um horizonte se abrindo com novas oportunidades. O que eles mais temem, e todo mundo sabe disso, é que nós façamos maioria no Senado. Fazendo maioria no Senado, nós faremos o próximo presidente do Congresso, o presidente do Senado. E esse é o primeiro passo, é o passo fundamental. Maioria no Senado, nós colocaremos ali o presidente do Senado, que pode ser Rogério Marinho ou algum outro senador da direita. Esse senador vai ter a caneta na mão para dar entrada, para iniciar o processo de impeachment. Nós hoje, com essa composição do Senado de hoje, nós temos 41 assinaturas de deputados favoráveis, de senadores favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Com a reorganização do Senado, nós vamos, obviamente, coletar novas assinaturas e eu tenho certeza que vai passar de 50. E vai ficar impossível de segurar esse pessoal. Até senadores de centro já entenderam que deu um basta. É impossível conviver com um dos poderes saindo das suas prerrogativas, atropelando os seus limites e acreditando que tem um poder totalitário. Essa decisão do Gilmar Mendes dessa semana passada foi uma aberração assim, inédita. Puxar um trem arquivado, um processo arquivado, um habeas corpus arquivado de 2021 para tentar proteger a Meredith, porque ela é do Dias Toffoli. Então, assim, do jeito que eles estão indo, nesse desespero de blindagem, eles podem estar, na verdade, aumentando a lista de possíveis ministros do STF alvos de impeachment no ano que vem. Vai vir paulado? Vai. Vamos lá. Vai ter inquérito, vai ter tentativa de intimidação, vai ter
vai ter condenação aí de nomes fortes para o Senado, mas eles não vão conseguir parar a onda. É querer parar uma tsunami colocando sacos de areia na praia. Você não vai conseguir. O que está acontecendo hoje é irreversível. Podem vir para cima, podem censurar, podem fazer o que quiser, mas nós vamos fazer maioria no Senado. E nós vamos devolver a sanidade para o Brasil. Nós vamos resgatar a verdadeira democracia. E essas pessoas que fizeram tanto mal, vão pagar na justiça pelo que eles fizeram. Pois é, pessoal, nós vimos essas manifestações que aconteceram por todo o Brasil aí nesse final de semana. Aconteceu em Belo Horizonte, ali na Praça da Liberdade, aconteceu na Avenida Paulista, aconteceu também no Rio de Janeiro, aconteceu em Goiás, uma multidão em Goiás, na Bahia, em vários estados, comprovando que, olha só, Jair Bolsonaro já está preso. Parece que já tem 200 dias aproximadamente que ele está preso. E mesmo assim, a direita está ficando cada vez mais forte. Nós estamos vendo as pesquisas, o Flávio Bolsonaro crescendo nas pesquisas, mesmo com seu pai estando preso, seu irmão exilado, e mesmo assim continua crescendo nas pesquisas. E o Lula agora está... A última dele foi ter ficado do lado ali do ditador ali do Irã, né, que acabou sendo morto ali pelo Donald Trump, e isso também pegou muito mal. E na semana retrasada nós tivemos o carnaval ali, e aí aquele vexame todo ali, né, carnavalesco, com dinheiro público, 85 milhões gasto do seu dinheiro e do meu dinheiro, para poder fazer aquela festinha, campanha eleitoral antecipada para o Lula, e fora um tanto de coisa que tem acontecido no Brasil, esses rombos aí envolvendo ministros do Supremo, tudo isso tem a digital do Lula. E agora surge aí essa questão, o Lulinha confessando que realmente recebeu o dinheiro do Careca. Careca, esse que está preso depois de ter ido participar ali da CPMI do INSS, acabou indo preso, porque as provas, pessoal, não tem como, elas são claras e vivas, assim como também as provas de envolvimento ali do próprio ministro Toffoli, né? E aí também o vazamento de informações ali do Moraes e da sua esposa e do seu escritório. Ou seja, tudo isso aponta para o Lula, porque de uma forma ou de outra, esses ministros são comparsas de Lula. Eles andam junto. E a população não é boba, a população está vendo. Porém, eu vi hoje um dado que parece que cerca de 32 milhões de brasileiros, de acordo com as últimas pesquisas aí eleitorais, né, pesquisas de intenção de votos, tanto as pesquisas voluntárias quanto aquelas involuntárias, né, aponta que 32%, 32 milhões de pessoas, de brasileiros que são eleitores mesmo, ainda não decidiram o seu voto. Vejam que coisa, pessoal, um fenômeno que eu acho que não aconteceu nas outras eleições presidenciais, faltando aí 6 meses para as eleições ou até menos. Não aconteceu isso. Nós temos aí de cerca de 140 milhões de brasileiros que estão aptos para votar, cerca de 1/3 não sabem quem vai votar, está extremamente duvidoso. Por um lado, isso é muito bom, sabe por quê? Mostra que esse desgoverno não está conseguindo convencer, nem ele estando no poder com a máquina pública na mão, com a mídia na mão, com o judiciário, nem assim. Olha como eles são ruins de fazer propaganda até mesmo, né? Em outros tempos, pessoal, vamos ser verdadeiros aqui, em outros tempos, lá atrás, quando teve a primeira eleição do Lula, depois a segunda, depois teve da Dilma, eles faziam campanha, né, e prometiam, e o povo caía igual patinho. Só que agora parece que o povo acordou, parece que o povo não quer mais saber do PT. E aí ainda está um pouco com o pé atrás com o Flávio Bolsonaro, porque, é claro, ele nunca teve um cargo executivo, ele foi senador, foi deputado, o povo ainda está com o pé atrás. Mas eu acredito que após saírem os resultados aí dessa CPMI do INSS, e se tivermos também uma outra CPMI do próprio Banco Master, daqui a pouco, quando eles prenderem mais alguns aí, daqui a pouco, quando descobrirem outros rombos e escândalos aí de ministros do Supremo, quem sabe, né? Quem sabe? Tudo isso vai cair na conta do Lula. Tudo isso vai cair na conta do Lula, porque de acordo com o ex-ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ele falou aquela frase: nós vencemos o bolsonarismo, ou seja, nós quem? O Supremo.
Então o Supremo está do lado do Lula. E se tem corrupção envolvendo ministros do Supremo, isso pega muito mal para o Lula. Olha só o que aconteceu agora, acabou de acontecer, né, ali em Minas Gerais, na Zona da Mata, região de Juiz de Fora, Ubá e outras cidades, né, uma catástrofe ali, deslizamentos, pessoas ali perderam a vida, perderam tudo que tinham. E o que o governo federal fez no primeiro momento? Nada. No segundo momento, nada. E aí o Nicolas Ferreira, que não tinha nada a ver com o Pato, ele é deputado federal por Minas Gerais, mas não é da alçada dele, né, ir lá para poder socorrer. Mas ele levantou uma vaquinha, né, fez ali um mutirão e levantou mais de 5 milhões de reais para mandar lá só de vaquinha. E fora as emendas, né, que eles podem mandar também. O senador Cleitinho foi mobilizado também. Ou seja, a direita se mobilizou, mobilizou empresários, mobilizou doações, tudo isso, até na própria Avenida Paulista teve um caminhão lá recolhendo doações, tudo isso mandando lá para aquelas pessoas que foram atingidas. E só agora, depois que tudo isso aconteceu, é que o Lula resolve fazer algo, né, de relevância. Na verdade, ele chegou até a aparecer em Minas Gerais, mas foi vaiado. Por quê? Porque o povo tá de saco cheio, né, pessoal? O povo tá de saco cheio. E é engraçado que no norte de Minas, o PT sempre teve uma excelente votação, porque ali, né, divisa com a Bahia, aquela região ali, sempre teve uma excelente votação, mas até aquele povo ali já não está aguentando mais, pessoal. Olha só o que aconteceu aí com a questão do Vale Gás, né? Você sabia que tem 50 milhões de pessoas que recebem Vale Gás? Olha só que coisa, pessoal. Imagine 50 milhões de pessoas. Tem país na Europa que não tem esse tanto de população. Recebem um Vale Gás. Não tem condição de comprar um gás. E esse é o PT que está há 20 anos no governo falando que vai tirar da pobreza, que vai tirar da pobreza. E hoje, em 2026, nós temos 50 milhões de pessoas recebendo Vale Gás para poder ligar ali e esquentar, que seja ali um Nissini hoje, ali, que seja um arroz. É esse governo que quer reeleger, quer ter o seu voto. Coloque aqui nos comentários se ele merece o seu voto. Pelo amor de Deus, pessoal, na altura do campeonato não era para ninguém estar recebendo mais auxílio gás. Sabe por quê? Já era para ter gerado renda, emprego, desenvolvimento nesse país. Vai lá nos países de primeiro mundo e pergunta se tem alguém recebendo esse tanto de auxílio social. Não tem, não tem. É claro que tem algumas pessoas que precisam receber, por exemplo, um Bolsa Família, um Bolsa Escola, algum tipo de auxílio. Mas, se você parar para pensar, esse governo que já está aí no seu 5º mandato, querendo ir para o 6º, tomara que não vá, falar que ainda tem que dar auxílio gás ainda? Quantos governos mais, quantas décadas mais vai ser necessário para tirar o povo da extrema miséria da pobreza? Não sei, né? Olha só, nós vamos ficando por aqui. Você pode se inscrever aqui nesse canal, você pode se tornar membro desse canal também para nos ajudar a continuar trazendo esse tipo de matéria. É muito importante a sua ajuda. Aqui embaixo tem um botão Seja Membro. Você se inscreve no canal e seja membro. Dá um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para que a gente possa mostrar para todo mundo. Olha só, até o filho do Lula denunciando ele, né? Com as suas palavras ele denuncia. Porque se ele fala que ele tem rolo com o careca do INSS... Bom, ele já está se entregando, né? Vamos ficando por aqui e até a próxima.